Será que você chegou a fazer toque da biomassa que está lá? Não. Dá para ouvir agora? Vem me dar um... Quer que eu ligue o meu? Sim. Não, tá ouvindo ele. Fala agora. Tudo certo. Ok. Beleza. Quem é a sua mãe, Mai? Essa aqui, a Sheila. Meu pai é o Cadu, o Carlos Eduardo. Pô, parecida comigo. Nossa! Você é a cara dela. Sheila. Aí eu vi suas multidões. Vai ser professora. Fico lá no laboratório também. Essa pose. Eu pego mais? Deixa eu ver se já está. A guerra sempre presente nos nossos apresentações. Eu me chamando, desbotado. Então, deixa eu só botar um pouco. Ele estava lá na quarta? Eu lembro da Ele tá vindo junto, né? Não, Jeff, eu tô bem feliz que eu me trazer. Tirei teu posto. Tirou, vou fechar o assento para todas as bancas agora. Pronto, então. Gente, bom dia oficialmente para todos vocês. Estamos aqui nesse dia bem especial, né? Acabamos de ter no TCC1 do aula. E na sequência agora teremos a mudança da chavinha do tratamento de efluentes, né? Saímos da remoção de hidrogênio e agora vamos para a remoção da matéria orgânica e possibilidade de utilização energética e produção de biogás. Então, estamos na disciplina de trabalho de conclusão de curso 1 do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Agradeço desde já a presença dessas fofinhas que estão aqui, o time de mulheres poderosas. Já vai ser uma complementação da aula de tratamento de águas residuais. Né? Deviam ter vindo na anterior, que vocês faltaram essa semana, né? E era de remoção de nitrogênio. Essas aqui vai ter uma base até do público fazer pergunta agora. Nossa candidata de hoje é nossa aluna Maiara, que vai apresentar o seu trabalho de estudo para a implementação do fluido gestor aqui na Fazenda Experimental do campus, a partir de resíduos agropecuários orgânicos, visando tratamento e valorização energética desses resíduos. Gostaria de agradecer o aceite do convite da nossa banca de avaliação, Jefferson, nosso médico veterinário aqui da Fazenda Experimental, Laércio, professor do curso de agronomia também, coordenador da nossa Fazenda Experimental aqui do campus. Tenho certeza que as contribuições de vocês vão melhorar muito as ideias do nosso trabalho, que também tem interesse de contribuir com a instituição, né, Maia? Então, nós dividimos essa solenidade aqui em dois momentos. O primeiro, a Maiara realiza a apresentação do trabalho dela, tem até 20 minutos para realizar essa apresentação. E no segundo momento, a gente ouve
a arguição dos membros da banca. Eu sou orientadora da Maiara e nos acompanha, vocês não estão vendo, já viram aqui, né? Mas a co-orientadora da Maiara é a Ana, que está lá na Embrapa Suínos e Aves, produzindo o seu biogás. Deixa eu ver. Dá para ver todo mundo. E já não sei se me ouve bem. Bom dia, Ana. Se quiser dar um oi para o pessoal, daí você aparece aqui. Oi, sim, ouço bem. Aqui, ó, tá aqui. Ana faz parte do grupo de pesquisa também, é aluna de doutorado, também é professora, como a Elô, que está aqui. Então, ela está nos acompanhando devido à distância remotamente hoje, mas para o TCC2 vamos organizar a vinda, né, Ana? Isso aí. Então, fechou. Mai, a palavra está com você. Para 20 minutos. Boa sorte. Então, bom dia para todo mundo. Meu nome é Maiara e eu vou apresentar hoje meu trabalho de conclusão de curso 1, que tem como título Estudo para a Implementação de um Biodigestor na Fazenda Experimental da UTF-PRDV, a partir dos resíduos agropecuários orgânicos, visando seu tratamento e valorização energética. Então, dando uma introdução sobre a pecuária no Brasil e sobre sua relevância, ela é de extrema relevância na economia brasileira, já que ela faz parte de grande parte da produção dos alimentos, da renda e do desenvolvimento econômico do Brasil, representando 24% do PIB brasileiro. A bovinocultura, a suinocultura e a avicultura são responsáveis por grande parte do volume gerado de resíduos orgânicos, o que acaba gerando um problema quando tem a falta de tratamento desses resíduos agropecuários. Então, isso acaba originando alguns desafios ambientais. Alguns dos problemas ambientais que a gente tem em relação a esse não tratamento dos dejetos vem, por exemplo, na poluição do solo e da água. Quando a gente tem um aumento dessa carga orgânica e de nutrientes, por exemplo, em corpos hídricos, pode acabar favorecendo a eutrofização. Aqui tem uma imagem, então, que eu peguei do G1, de uma notícia de 2024, onde está ocorrendo uma eutrofização no Rio Grande e em Guaraci, São Paulo. Então, toda essa parte verde é o rio, e onde tem uma proliferação descontrolada de bactérias, cianobactérias e microalgas, que acaba deixando o rio com essa coloração. Uma das principais queixas da população é que, além de prejudicar a fauna e a flora, essa eutrofização também acaba causando odores fortes e incomodando a população. Também a gente tem o problema da emissão de gases indesejados. Então, por exemplo, o metano, quando a gente tem esse não tratamento, o metano ele acaba indo de forma descontrolada para a atmosfera e ele tem um grande potencial poluidor. Então, ele é 30 vezes mais poluidor do que o dióxido de carbono. Além disso, também a gente tem a proliferação de vetores e de riscos sanitários. Então, quando a gente tem esses dejetos de micro-organismos patogênicos e acaba tendo a disseminação. Então, como solução para esses resíduos da pecuária, a gente tem essa valoração desses resíduos a partir de tratamentos e aproveitamentos adequados. Então, alguns métodos que são utilizados para o tratamento desses resíduos é a compostagem, lagoas de estabilização e a separação sólido-líquido. Porém, esses métodos, eles são bons para a redução do impacto ambiental, eles cumprem o papel dele de tratar esses resíduos, mas eles ainda deixam espaço para soluções que são mais completas, como, por exemplo, a digestão anaeróbia. Então, a digestão anaeróbia é a decomposição de matéria orgânica com a ausência de oxigênio, em que ela acaba conseguindo, é uma tecnologia que ela é capaz de estabilizar esses resíduos, mas também de valorizá-los a partir da produção de biogás e do digestato. Então, o problema central do meu trabalho, trazendo agora esse panorama geral para mais próximo aqui da gente, então é que os resíduos agropecuários gerados nas UNEPs da Fazenda Experimental da UTF-PRDV, eles não possuem um sistema estruturado de tratamento hoje, o que acaba dificultando ali o manejo adequado desses resíduos e também não tem esse aproveitamento energético.
Então, a hipótese que circunda o meu trabalho é de que os resíduos pecuários gerados nas diferentes unidades produtivas da fazenda experimental apresentam, sim, um potencial técnico para o tratamento e para a valorização a partir da digestão anaeróbica. Então, isso justifica o desenvolvimento e o dimensionamento de um reator específico para a realidade da UTF-PR, daqui de DB. Então, meu objetivo geral seria propor esse projeto técnico de dimensionamento de um biodigestor, visando toda essa valorização e o tratamento de mitigar os impactos ambientais, como eu já citei anteriormente, e também criando uma oportunidade educativa, tanto de pesquisa quanto de ensino, para os estudantes aqui da instituição. Então, os meus objetivos específicos são de mapear as UNEPs geradoras de resíduos agropecuários orgânicos, caracterizar os resíduos agropecuários orgânicos produzidos na fazenda experimental, então, desde contagem do número de animais, sistema de funcionamento das unidades produtivas, a localização espacial de cada unidade. Também, avaliar possíveis combinações de resíduos para codigestão, que eu vou falar um pouco mais para frente. Avaliar a configuração de biodigestores mais adequadas, considerando as características dos resíduos que a gente possui aqui, uma vez que, dependendo da alimentação, esses resíduos eles vão ter composições diferentes. E propor um sistema de tratamento dimensionado, avaliar o local de implementação, levando em consideração o espaço físico, logística e a operação da fazenda experimental. Então, todos os outros tópicos vão ajudar a gente a definir no final qual vai ser o tipo ideal de biodigestor e aonde implementar ele. Então, indo agora um pouquinho mais para o referencial teórico, falando um pouco mais sobre a digestão anaeróbia. Então, como eu falei anteriormente, ela é um processo biológico em que os micro-organismos vão decompor essa matéria orgânica na ausência do oxigênio e vão gerar energia renovável e nutrientes reaproveitáveis. Isso já acontece na natureza de forma natural, em fossas, no rumen dos bovinos, mas quando isso ocorre de forma descontrolada, por exemplo, a produção de gases acaba indo direto para a atmosfera, não tendo esse reaproveitamento e ainda causando impactos ambientais. É possível a gente ter esse processo de forma controlada, por exemplo, dentro de um biodigestor. Esse processo, ele segue 4 etapas principais. Então, a primeira é da hidrólise, onde os compostos mais complexos vão ser quebrados em compostos mais simples, que podem ser consumidos na etapa da acidogênese, onde vai ter a formação de ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos vão passar pela etapa de acetogênese, em que eles vão virar hidrogênio e dióxido de carbono, e também acetatos, e esses vão servir de substrato para as arqueias metanogênicas converterem em CH4, em metano, e CO2, dióxido de carbono. Então, como produto da nossa digestão anaeróbica, então, a gente vai ter o biogás e o digestato, que posteriormente, depois de processo de tratamento, pode virar o biofertilizante. Então, falando um pouco mais sobre esses produtos, então, o biogás, ela é essa parte gasosa que vai sair no final do tratamento do efluente a partir da digestão anaeróbia, e os principais elementos que constituem esse biogás são o metano e o dióxido de carbono, onde o metano cumpre nosso foco aqui, a estrela do biogás, em que ele tem o maior poder calorífico. Então, é ele que vai representar o poder calorífico do biogás. Então, esse biogás, ele pode ser reaproveitado, sendo convertido para a geração de energia térmica e para a produção de eletricidade, e também ele pode ser purificado para produção de biometano. Então, ele é uma forma de energia renovável. Aqui embaixo a gente tem um videozinho que eu mesma gravei numa das minhas visitas técnicas junto da Bioaptem, de uma das propriedades que tem uma unidade de conversão de biogás em energia. E por segundo, a gente tem o digestato, então,
que o digestato ele é composto tanto de uma parte sólida quanto de uma parte líquida, que vai ser rica em nitrogênio, fósforo e potássio, que é muito interessante, por exemplo, para a plantação, e que depois de uma estabilização e processo de separação sólido-líquido, em alguns casos, ele pode ser utilizado como biofertilizante. Então, o que vai ser muito bom para substituir parcialmente, por exemplo, adubos químicos, e também pode contribuir para a economia circular. Então, os fatores que vão influenciar ali essa digestão anaeróbia, o primeiro é a temperatura. Então, a gente tem 3 faixas de temperatura consolidadas, que é a psicrófila, a mesofílica e a termofílica, onde a psicrófila vai até 25 graus Celsius, a mesofílica é uma faixa mediana, então ela vai de 30 a 40 graus Celsius, e a termofílica acima de 50 graus Celsius. Nas propriedades rurais, a mesofílica é a mais utilizada, até mesmo porque ela tem um bom rendimento e um gasto energético menor do que, por exemplo, a termofílica, que também tem um bom rendimento, mas acaba tendo um gasto energético maior para manter essa temperatura mais alta. O COV, então, significa carga orgânica volumétrica, que ele se dá nessa unidade de quilo de sólidos voláteis por metro cúbico por dia. Então, o COV é a quantidade de carga orgânica que a gente vai fornecer para esse reator. Então, quanto que a gente vai dar de alimentação para ele? Já o TRH, que é o tempo de retenção hidráulica, é o tempo que esse substrato vai ficar dentro desse reator. Então, qual é o mínimo que esse substrato precisa ficar dentro desse reator? Então, eles vão ser calculados a partir dessas formas. O pH, então, tem uma faixa ideal entre 6,7 e 7,5, que é a faixa ideal de trabalho das arqueias metanogênicas, que são as bactérias mais sensíveis de todo esse processo. As outras bactérias, elas funcionam em uma faixa de pH um pouco mais ampla, mas como essas são as mais sensíveis, por isso que eu trouxe essa faixa de pH. E a alcalinidade vai funcionar ali para o tamponamento desse biodigestor. A relação carbono-nitrogênio é muito importante por conta de que ele vai medir o funcionamento desse biodigestor, o quanto que ele vai funcionar. Então, o ideal seria entre 20 para 1 e 30 para 1, onde relações muito baixas, em que o nitrogênio ele tem altas cargas, a gente vai ter uma inibição por amônia, porque esse nitrogênio vai ser convertido em amônia posteriormente, e daí a gente vai ter uma inibição das bactérias por essa amônia. E se a gente tem uma relação muito alta, em que o carbono é mais expressivo e o nitrogênio é menos, a gente vai ter uma falta de nitrogênio para poder suplementar o crescimento dessas bactérias. Então, não vai ter o crescimento dessas colônias. Já a composição, ela é muito importante em relação a, por exemplo, a gente tem que materiais lignocelulósicos, eles têm uma digestão muito, muito difícil. Então, quando a gente tem uma composição em que ela é rica com sólidos voláteis e baixa em lignina, a gente vai ter uma produção maior de biogás, por exemplo. Então, a gente não pode falar de tudo isso e não falar do que a gente vai alimentar. Então, os principais tipos de dejetos que a gente pode utilizar são os bovinos, suínos e os avícolas, onde os bovinos, eles vão ter um maior volume diário por animal, até mesmo porque o animal é maior, né? Então ele vai produzir mais. E o teor de sólidos totais está entre 8% e 12%. Os sólidos totais vão dizer para a gente a umidade desse dejeto. Então, quanto menor essa porcentagem de sólidos totais, significa que esse dejeto ele é mais úmido. Então, a relação CN, que foi o que eu expliquei anteriormente, ela está próxima da ideal. Então, 15 para 1 a 30 para 1. Porém, a gente vê que nesse dejeto tem um alto teor de lignocelulose, por conta da alimentação desse animal. Então, ele é um dejeto que ele é de difícil processamento dentro do biodigestor. Já os suínos, eles têm uma elevada fração da matéria orgânica e ela é solúvel. E ele é o que tem o menor teor de sólidos. Então, ele é o dejeto mais úmido entre os três. E a relação CN dele também é baixa. Então, isso significa que a gente vai ter uma maior geração de nitrogênio amoniacal a partir do uso desse tipo de dejeto.
Já os dejetos avícolas, a gente vai ter alta concentração de nitrogênio e fósforo, o que é interessante lá para o final, para o nosso produto final, e vai ter um teor de sólidos soltais elevados. Então, o dejeto ele vai ser mais seco. E a gente vai ter também uma relação CM muito baixa. Então, ela é a mais baixa entre os três, o que vai gerar ainda maior geração de nitrogênio amoniacal desse tipo de dejeto. Então, aqui dentro do meu trabalho, eu desenvolvi uma revisão de literatura, em que eu trouxe várias literaturas para poder fazer uma relação entre os tipos de dejeto, os sólidos voláteis e a produtividade de metano. Então, os bovinos, eles são os que têm a maior concentração de sólidos voláteis, mas isso pode se dar por conta de que eles têm a lignina que também aparece nessa parte dos sólidos voláteis. E os suínos, eles têm uma faixa ali intermediária de sólidos voláteis, mas eles são as que têm, eles são o tipo de dejeto que mais tem produtividade de metano. Então, ele seria o dejeto mais ideal. Mas a gente pode ver que tem deficiências e vantagens em todos os tipos de dejetos. Então, uma das sugestões para fazer essa combinação seria fazer uma codigestão. A codigestão é fazer um blend entre tipos de dejetos diferentes, em que a gente vai pegar as qualidades de uns para suprir as deficiências de outros tipos de dejetos. Então, os principais tipos de biodigestores que a gente tem o CSTR, que é um reator de agitação contínua. Então, ele é um tanque fechado com agitação e aquecimento. Ele vai ter a maior homogeneidade do substrato micro-organismos por conta dessa agitação. E ele vai suportar uma concentração de sólidos mais elevada, então de 10% de metros por volume. Aqui a gente tem o BLC, que é um biodigestor de lagoa coberta. Então, esse biodigestor ele é um tanque que é escavado no chão, coberto com uma geomembrana. Aqui é a geomembrana, aqui é a nossa modelo que está aqui. Essa geomembrana ela fica estufada por conta do gás que fica embaixo dela. Então, quando a gente fazia coletas, a gente às vezes subia em cima para que esse gás conseguisse sair mais fácil. Essa é a foto que eu uso para falar o que não fazer. E aí, o fluxo pistonado, então ele tem um fluxo pistonado em que o dejeto ele entra para um lado e é empurrado horizontalmente até o biodigestor. E ele suporta baixa concentração de sólidos, então de 3%. Já o reator UAV, então ele é um reator de fluxo ascendente, em que ele tem uma manta de lodo. E essa manta de lodo, então, o dejeto passa por ela e vai até o separador trifásico, onde a gente vai ter essas separações de fase. Porém, ele não é indicado para dejetos muito concentrados, então só abaixo de 2%. Falando agora de um panorama do biogás no Brasil, então de plantas de biogás no Brasil, a gente vê que é um tópico em ascensão, já que em 2014 a gente tinha 130 plantas e em 2024 a gente tem aproximadamente 1.587 plantas já em operação, o que representa um dos crescimentos mais expressivos no setor da energia renovável. E também a gente pode ver que ele teve uma produção superior a 4,7 bilhões de metro cúbico ano de biogás. Aqui a gente tem o mapa do Brasil, então, e a gente pode ver que a maior concentração de plantas fica no sul e no sudoeste do Brasil, também por conta da pecuária desses locais. Mas a gente pode ver nesse do lado aqui que a agropecuária é a unidade que mais produz dejeto, mas ela não tem capacidade instalada, então ela não tem plantas para processar esses dejetos, enquanto as ETS são as que têm mais processamento desse tipo de dejeto. De plantas, né? Desculpa. Então, trazendo um pouco sobre unidades demonstrativas. Então, qual é a importância das unidades demonstrativas? Então, elas vão permitir aprender na prática como que funciona essa digestão anaeróbica. Elas vão reduzir os erros operacionais, treinando os funcionários e os operadores, vão servir como um espaço de pesquisa aplicada aí para inovação,
vou mostrar na prática como tratar e valorizar esses resíduos e vão funcionar também como um modelo replicável para propriedades rurais. Então, se a gente tiver um exemplo e a gente puder ter treinamentos nesse modelo, a gente pode até incentivar e disseminar a cultura dos biodigestores, né? Incentivando outras pessoas a ter mais segurança na hora de adquirir. Então, falando um pouco sobre os meus materiais e métodos, o meu trabalho ele vai ser na fazenda experimental. Então, aqui a gente tem uma visão espacial da fazenda, em que eu localizei as 4 principais geradoras de resíduos orgânicos. Então, a gente tem a avicultura de corte, a bovino de leite, bovino de corte e a de suínos. Então, aqui a gente também consegue ter uma visão espacial da onde elas estão localizadas dentro da fazenda e onde seria mais interessante para instalar esse biodigestor. Além disso, as minhas análises vão ser realizadas no Laboratório de Biotecnologia Ambiental e de Alimentos, que é o LABIA. E as análises que eu vou realizar, principalmente, são de caracterização desses dejetos. Então, como eu falei, os dejetos, eles variam de alimentação para alimentação de animal. Então, teriam que ser realizadas análises com os dejetos daqui. E as principais análises seriam de nitrogênio amoniacal total, nitrogênio quildo, nitrito, nitrato, alcalinidade, carbono orgânico total, pH, sólidos totais, fixos e voláteis, seguindo os respectivos métodos e as respectivas referências. Além disso, vão ser realizados coletas e preparos de cada tipo de análise. Então, a coleta de bovinos já foi realizada, mas o que se padronizará entre todas as coletas é que essas amostras têm que ser representativas, então vai se buscar ali diferentes colorações e texturas de dejetos para fazer uma homogeneização, para que essas amostras sejam representativas. E, posteriormente, elas vão ser fracionadas para que esses dejetos eles possam ser armazenados no freezer, para que não tenha a fermentação entre as análises, e também para facilitar na hora de fazer as análises no laboratório. Para o dimensionamento do biodigestor, então a gente tem 2 fórmulas principais, que são o volume de dejetos produzidos por dia, que vai ajudar a gente a definir o volume do biodigestor. Então, mas tudo isso vai depender principalmente do tipo de dejeto que a gente vai estar utilizando. Então, por isso que vão ser feitas as caracterizações para daí definir o volume do biodigestor e também se a gente vai realizar uma codigestão ou uma monodigestão desses dejetos. Então, os resultados esperados é definir a quantidade, composição e potencial energético dos resíduos gerados aqui na fazenda, identificar combinações eficientes de substrato para codigestão, determinar parâmetros técnicos para o dimensionamento desse biodigestor, selecionar a configuração mais adequada às condições da fazenda, então sempre visando o nosso local aqui, né, não uma coisa padronizada. E propor um projeto técnico que permitirá tratar os resíduos, gerar energia e produzir biofertilizante. Então, principalmente fortalecendo as ações de ensino, pesquisa e extensão aqui do campus, a partir desse biodigestor, possibilitando que outros alunos possam utilizar para realizar pesquisas futuras. Então, esse aqui é o meu cronograma. Até o momento a gente está por aqui. E daqui para frente vai ser o do meu TCC2. Então, que eu planejo para fazer no meu TCC2. Então, eu quero agradecer ao TFPR e ao LABIA pela infraestrutura, ao GETRAT por todo o apoio e orientação, e ao CNPq pelo incentivo. Obrigada. Obrigada, Mai. Parabéns pela sua apresentação. Adorei o fotinho do desenho no final. Daí nós vamos tirar. A gente deixa como exemplo lá no início, assim, de falar que é um biocombustível que pega fogo, não suba em cima do biodigestor. O bezerro era daqui. Ele, sabe o nome dele? Tinha um nome, né? Ele era lá da UNEP de bovino de leite. Aí ele era muito bonitinho.
Talvez tenha, não esteja Não seja mais entre entre nós, nós. Gente, vamos lá então para a nossa segunda etapa da defesa aqui. Desde já, novamente agradecendo a presença dos nossos membros da banca, Jefferson e Laércio, que tenho certeza que tem muito a contribuir aí para a gente avançar nesse trabalho. A concepção e ideia do trabalho da Mai, no início era uma, né, Mai? Depois trocamos, como sempre acontece na pesquisa, né, pelas condições e contornos do meio, e acabou vindo também de uma ideia do professor Laércio para a implementação na fazenda, mas que a gente precisa entender, né, quais são os resíduos que a gente tem, como que a gente consegue proporcionar um ambiente mais sustentável, né, dentro da nossa fazenda experimental, mas que também tenha, seja exemplo, né, seja uma unidade demonstrativa, que a gente garanta a operacionalização do biodigestor, né, avaliando se a gente tem quantidade de resíduo e qual seria a composição desse resíduo. Algo que eu sempre falo é que não se vai para a guerra sem conhecer o inimigo, né? É uma premissa muito importante, então essa é a primeira etapa, algo importante que a gente precisa entender e realizar. Então, sem mais delongas, vocês querem tirar para o ímpar para saber quem começa, gente? Senão eu escolho alguém. Então, Jefferson, por favor, passo a palavra para você, novamente agradecendo imensamente, sei que a correria está grande nesse final de uma também ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente nesse trabalho. Obrigado, prof. Marina, obrigado, Mayara, também pelo convite para essa banca, tá? Fiquei muito feliz de poder ter conhecido o teu trabalho, ter recebido você na fazenda lá aquele dia, né? O pezinho é dele lá naquela foto. Vai ficar famoso agora. Um trabalho de uma relevância enorme, né, para nós, que a gente está ali na fazenda todos os dias, lida com esses resíduos, sabe que é um desafio, né, algo que a gente tem que trabalhar, né? A gente já tem a compostagem, que é um dos destinos para resíduos que a gente usa. Então, é um tema relevantíssimo, assim, super, super bacana aqui o trabalho. No trabalho escrito que você mandou, alguma sugestão mínima ali, que eu coloquei, eu vou te passar. Mas, de maneira geral, achei bem escrito também a revisão. Você foi breve ali na parte da produção agropecuária também, eu acho que não é o foco do trabalho também, né? Mas, talvez, eu coloquei ali como sugestão a parte de caracterização dos dejetos, talvez para discutir um pouquinho, discorrer um pouquinho mais, né, com as referências ali, para a gente poder ter melhor noção da nossa situação ali. Tá? E uma parte ali na tua revisão, acho que saiu. Talvez a questão do arquivo ali saiu da configuração, né? Formatação, né? Eu imprimi o meu TCC ontem, daí na hora que eu fui estudando a partir dele, né? Aí uma hora que eu olhei, dava para ver que um pedaço estava seco. Só aquele pedacinho ali, tá? Mas demais, bem escrito também, parabéns, tá? E pela apresentação também. Eu tinha anotado algumas perguntas do trabalho, eu extraí do texto e você, ao longo da apresentação, já me respondeu, né? Fiquei bem satisfeito. E algumas aqui eu vou te pedindo, tá? São perguntas do texto mesmo, e até curiosidade minha, porque eu também, essa área para mim eu não domino, tá? E estou aprendendo bastante com esse teu trabalho, tá? Então, Mayara, uma dúvida simples, tá? Caso você tenha essa ideia. Uma vez implantado ali um biodigestor na UNEP, ele deve, obrigatoriamente ou não, funcionar ao longo do ano todo, ou ele tem um tempo que se ativa ou não, por conta do nosso volume, que ao longo do ano varia, né? Sim. Isso foi uma das preocupações que a gente teve no início, porque no início o trabalho ele era só focado, eu até comentei com vocês que era só focado na bovinocultura de corte, mas a bovinocultura de corte ela tem um tempo de confinamento e o tempo em pasto, então o único dejeto que poderia ser aproveitado seria o de confinamento, até por isso que a gente vai fazer essa avaliação em relação aos demais dejetos para fazer uma codigestão. Então, porque o reator ele precisa sim ficar funcionando continuamente, porque senão as bactérias ali ficam sem alimentação. E daí o ano todo, tem que ficar 24 horas. Tá. Existe um volume mínimo
que precisa ser trabalhado, de acordo com cada um daqueles tipos que você colocou, tantos quilos de dejeto, qual seria o mínimo? Você saberia dizer? Eu não vou saber dizer agora, mas eu posso trazer na minha apresentação também. Mas sim, tem que ter um volume mínimo, até porque senão até por tipo de biodigestor, né? Senão ele não vai conseguir suprir essas bactérias, né? Então, que está relacionado ali também àquele COV ao TRH que eu mencionei anteriormente. Na verdade, eu tenho aqui, ó. Deixa eu trazer. Naquela revisão de literatura que eu trouxe aqui. Aqui tem o volume para cada tipo de dejeto. Então, esse é o COV, que é a carga orgânica volumétrica, para cada tipo de dejeto. Então, ela está em quilos metro cúbico dia. Então, é a quantidade de quilos que tem que ser alimentada por dia desse tipo de dejeto para ter essas outras características. Mas aí a gente pode trabalhar com volume, né? Sim. Eu já até comentei isso com o Laércio em outros momentos, provavelmente vai ser um bio pequenininho, né? Mas como é que a gente vai saber isso? Não sabemos ainda, né? Por isso que é importante a Mayara fazer essa busca do diagnóstico para saber qual é o volume, qual é o N que a gente está falando, né? Vamos entender quanto que a gente tem e tentar organizar o quanto que a gente consegue alimentar, para saber, porque para a partida do processo talvez a gente vai precisar de uma fonte de inóculo maior, né? Dejeto de suíno ali, filé mignon para produzir biogás, bovino já tem uma presença de material celulósico ali, e de aves também, que aí tem que balancear a umidade, né? E ver. Então, por isso que a gente precisa de fato entender quanto a gente tem, porque aí o bio vai ser maior ou menor para a gente garantir, ele vai operar 24 horas por dia, tem que ter alimentação constante ali, a gente consegue dosar isso, em função do quanto a gente tem. Estou aprendendo também, tá? E quanto, uma dúvida também prática lá, pensando na UNEP, ao uso de água para remover essas fezes, pode ser usado a água para tirar aquelas fezes dos animais ou não? Eu Prejudica, acho, né? sim, acaba prejudicando o processo por conta da diluição, principalmente se o dejeto ele já é mais diluído. Não tem tanto problema com dejetos com maior teor de sólidos, que são dejetos mais secos, porque esses dejetos normalmente eles já passam por um pré-tratamento que tem essa diluição. Então, mas essa água que vai ter no dejeto, ela tem que entrar na caracterização também. Então, como a gente não vai ter o controle de quanto de água vai ser jogado, às vezes é melhor se ainda for feita só a raspagem em vez da lavagem do piso, né? Porque daí a gente tem um controle maior de quanto das características daquele dejeto. Hoje usa, Jeff? Usa água lá? Eventualmente, sim. O normal é a raspagem, né? Mas aí, periodicamente... Porque ele vai solidificando, né? Não, pode usar. Não tem problema usar pontualmente, assim. Isso não vai prejudicar o processo como um todo. Mas como a Mai falou, né? A gente aumenta o tamanho do volume, né? Como para nós o volume não é tanto uma questão, talvez a gente chegue no ponto lá de implementar a ITR total, daí a gente pega a água de reuso para lavar. Obrigado, Mayara. Tá. Deixa eu ver aqui. Quanto aos dejetos, ainda nessa questão de água também, a dieta dos animais, a composição da dieta, que depois é transformada em fezes, né? Isso afeta? Você tem que fazer análises periódicas ou não é tão crítico assim para o biodigestor? Sim, ele pode impactar por exemplo, na produtividade do biogás, né? Mas eu acho que, como a prof falou, como a nossa quantidade de dejeto não vai ser tão significativa, às vezes a nossa produção de biogás também não vai ser tão significativa. Então, isso teria que ser avaliado ali no momento que está sendo realizado, por exemplo, alguma pesquisa com o biodigestor. Eu acabei não trazendo aqui, porque eu vou trazer mais no meu TCC2, mas a gente tem um equipamento, que é o Biogás 5000, em que a gente consegue avaliar o funcionamento e a produção de biogás desse biodigestor enquanto ele está em funcionamento.
Então, a gente consegue avaliar se com aquele dejeto que a gente está alimentando ali no momento, qual está sendo a produtividade dele. Mas sim, a alimentação do animal, ela pode influenciar nessa produção do processo. Considerando as espécies que a gente tem, que vão ser trabalhadas no biogestor, tem algum dos dejetos que possa ser prejudicial, assim, em quantidade, para a digestão? Pensando nas espécies ali do que você apresentou, da parte de relação de CN, de amônia. Sim, a gente pode ter como eu falei, uma inibição por amônia, né? Nessas 3 tipos de dejetos que eu selecionei aqui, 2 deles podem acabar ocasionando a inibição por amônia por conta dessa relação CN ser muito baixa. E isso seria um problema porque a inibição por amônia vai matar as bactérias do biodigestor, né? Então, por isso que a codigestão seria muito interessante para a gente aqui. Tanto pelo volume de dejeto que a gente tem, quanto por esses processos de inibição que podem acabar ocorrendo. E existe uma proporção para a codigestão, por exemplo, em quantos quilos de fezes de bovinos para fezes de suínos e aves? Existem estudos que falam sobre a codigestão e como fazer proporções. Tem até codigestões com não outros tipos de dejetos, mas com matéria orgânica, por exemplo, de plantações, casca de milho, tem também com essa parte. Então, mas teria que buscar na literatura para saber qual que seria a proporção para o tipo de dejeto que você está, para as características, né, e tudo mais. Mas não é algo definido, assim. Né? Vai ser de acordo com a... Isso, na verdade, ela pretende avaliar também, né? A partir dessa composição aí, a gente vai fazer as proporcionalidades para entender a codigestão. Eu tive até... Não tinha me dado conta, eu perguntei esses dias por causa do trabalho da Ana, e agora que eu me dei conta, a gente planta sorgo aqui, né? Porque a gente pode avaliar, né? Inclusive a orientadora da Maiara está fazendo isso, né? Trabalhando com a codigestão de sorgo com dejeto de suíno. Então, existem algumas culturas agrícolas que também são culturas energéticas, que têm uma elevada concentração de matéria orgânica que a gente pode avaliar para ir colocando. Né? Talvez não no TCC da Maia agora, né? Mas mais para frente. Se houver presença, a gente tem pontualmente também pequena quantidade, presença de serragem junto com os dejetos, isso prejudica? Porque é madeira, né? Sim, aí entra a parte que é um material lignocelulósico, né? Dependendo da quantidade, pode acabar influenciando, sim, porque aí complica o processo de digestão. Mas também teria que ser avaliado. Dentro da caracterização, eu pretendo avaliar qual é o método que se utiliza na UNEP, né? Então, por exemplo, se na avicultura se utiliza a cama de serragem, então isso vai ter que entrar na caracterização do dejeto. Por isso que tem que ser feito aqui, né? Porque pela literatura a gente consegue algumas coisas, mas a gente não sabe como que é lá o processo. Então tem que ser bem particular de cada local. E aí depois do processo de digestão, como que é feita a retirada da parte líquida e da parte sólida para poder ser usada depois? O esvaziamento para o uso. Do digestato? Uhum. Então, do digestato ele tem uma saída que fica... não sei onde está mais. Acho que está mais para frente, mais para trás. Aqui, essa é uma saída, então, do digestato, ele sai nessa forma bem líquida, e depois é possível fazer um processo de decantação para separar essa parte líquida da parte sólida, né? Para daí depois transformar em biofertilizante. Mas para ele ser um biofertilizante, não necessariamente precisa ter essa divisão da parte líquida para a parte sólida. Depende ali da aplicação que você está buscando. Tem também as lagoas de estabilização que auxiliam, né, nessa separação. Então, o biodigestor é fechado, ele tem uma alimentação contínua.
No BLC, em alguns momentos, a gente tem problema de assoreamento. Então, é quando o biodigestor ele fica lotado e ele tem que ser aberto, tirar aquela lona, aberto e escavado de novo para remover um pouco da massa, né? Porque senão o biodigestor não vai funcionar de forma eficiente. Então, eles conseguem ser abertos, mas eles têm a saída para os efluentes, para os produtos específicos. E para o biogás, a gente tem também uma saída para o biogás, que aí ela pode ser ligada direto na estação de conversão e geração. Esse biogás também ele tem que ser caracterizado, ele tem que ter uma análise constante dele para avaliar. Isso também permite a gente avaliar como que está a composição do dejeto dentro do biodigestor, se está funcionando tudo bem, como que está o pH lá dentro. Quando eu trabalhava lá na Bioaptem, esse era o nosso trabalho. Então, a gente ia nas propriedades que tinham parceria com a Cressol e a gente fazia a análise desse biogás para as empresas, para eles entenderem o que precisava dar mais para o biodigestor, o que tinha que dar menos. Então, e tem também, por exemplo, se tiver muito sulfeto de hidrogênio, ele pode corroer o motor, e daí o processo ele estraga o motor, e aí acaba saindo muito mais caro. Né? Então, tem que ter esse acompanhamento dos produtos também. Acho que dá uma explicada, Mai, na pergunta do Jeff, assim, por exemplo, se nós tivermos na caracterização uma presença muito grande dessa serragem, desse material que pode prejudicar se entrar dentro do biodigestor, qual a alternativa que a gente teria e na saída, quais são as unidades? Dá uma explicada geral assim, do que você imagina que vai ser essa planta, essa mini planta aí. Eu imagino, assim, a partir dos meus estudos, que os biodigestores que eu vou sugerir no TCC2, então, seriam ou o BLC ou o CSTR. O CSTR, porque ele é o mais interessante em questão de tecnologia, até para aplicação de pesquisas e estudos, porque ele permite, tem essa agitação e essa temperatura que a gente consegue controlar. E o BLC, ele é um projeto mais simples, então é bem mais simples de construir, mas teria que avaliar também o espaço que a gente tem ali e tudo mais. Mas, em relação ao funcionamento, eu acredito que por conta da carga que tem aqui na UTF, não teria tanto problema. Mas como eu não vou chegar a fazer a parte de construção, pelo menos não até o momento, né? Só vou fazer a parte do projeto. Teria que ser avaliado futuramente quando for estudado por algum outro aluno. Não sei se era isso. A gente imagina, né, Jeff? Então, por exemplo, você vai ter vai raspar o piso, e aí esse raspar o piso, se tiver muita presença ou de serragem, malha-valha, ou de resto de concreto, vai aparecer no resultado da composição dela. Aí a gente avalia quanto isso é, para qualquer coisa colocar uma unidade de separação anterior ao biodigestor. Então a gente retira esse sólido inerte aí, né? E aí avalia em termos de espaço, pode ter uma peneira lá, ou se ser uma caixa de areia, resolve, enfim, né? Unidades mais simples para evitar que isso entre para dentro do biodigestor. Agora entendi a pergunta. Isso. E aí, após o biodigestor, seja ele provavelmente o CSTR ou o BLC, vai ter uma espécie daquilo que tem no arroz. Tipo as antigas esterqueiras, sabe? Que é uma lagoa de estabilização ali, vai ficar armazenado o digestato, porque aí conforme está precisando na fazenda para biofertilizar, pega dali, esse aí já pode usar para biofertilização, direto da saída do biodigestor. É o biofertilizante já, coisa que com o dejeto bruto a gente não pode, tem que deixar lá 60 dias, né, bioestabilizando. E agora a última legislação até barra, né, devido à questão biológica ali. Então aí teria pelo menos essas 3 partezinhas vai precisar ter, né, para garantir a funcionalidade. Obrigado. Eu tinha anotado aqui mesmo, bem essa dúvida, já está respondido. Em questão da composição também, que nem eu falei, vai ser analisado de acordo com
o processo que está sendo utilizado ali. Então, de acordo com as características, a gente vai estudar essa proporcionalidade também, para às vezes conseguir suprir com a suplementação com outro tipo de dejeto, né? O mais comum que você vê em propriedades é o BLC ou o CSTR? O BLC é o mais comum aqui, porque, como eu falei, ele é mais barato e mais simples. Tanto mais barato de manter, até mesmo porque ele não tem ali nenhuma parte mecânica de funcionamento, né? Não precisa de energia para girar, como, por exemplo, no CSTR, que tem a agitação e o controle de temperatura, isso demanda gasto energético, né? Enquanto o BLC, a estrutura dele já é mais simples, porque é só uma escavação e a cobertura com a lona e algumas outras estruturas, mas são estruturas pequenas que são construídas. No BL, mas isso é em todos, né? Que a parte mais cara é a parte de conversão do biogás nessa estrutura de conversão aqui, né? E daí essa é a parte que acaba tendo um valor agregado maior, até para manter e para construir, né? Mas o BLC é o mais utilizado nas propriedades aqui. Aí você tinha colocado ali, você comentou também na apresentação, a faixa de temperatura que ele trabalha, que tem umas que são médias, outras mais altas, né? Isso é de acordo com a caracterização dos dejetos ou as bactérias no biodigestor? Não, eu acredito que ou é de seja... acordo com o tipo? Eu acredito que seja de acordo com... também tem que ter a possibilidade do biodigestor fornecer esse controle de temperatura, né? Então, no caso ali, o CSTR, ele fornece essa capacidade de ter esse controle de temperatura, mas também é porque a faixa mediana, ela é uma faixa que a gente tem aqui no Brasil. Então, ela é uma faixa que é mais utilizada, até mesmo porque em reatores que não tem controle de temperatura, é a faixa que acaba sendo mantida ali pelo... Daí a temperatura externa não deve prejudicar tanto, já que é a temperatura média Sim. do ambiente. Mas aí está relacionado também com o metabolismo das bactérias, né? Ali. Tanto que em elevadas temperaturas elas acabam produzindo mais, elas têm um bom rendimento, mas aí acaba tendo esse valor do gasto energético. Então, em relação a custo-benefício, a temperatura mediana, ela supre a necessidade, tem um bom rendimento e também não tem esse gasto energético, ou tem um gasto energético menor. É bom manter quente. E no inverno sofre. Eu ia perguntar. No inverno tem um impacto grande, a lona baixa, geralmente. Né? Que é isso que a Maia falou, a gente tinha que subir lá para empurrar o gás, possivelmente era no período mais frio, assim. Porque aí impacta, baixa temperatura, baixa produção, porque baixa atividade dos micro-organismos que vão estar ali dentro. Isso é usado no cálculo? Isso não é usado no cálculo. Para projeção. Quando a gente projeta CSTR, sim, né? Daí calcula serpentina, dependendo do tipo de aquecimento que a gente vai colocar ali, porque aí a gente consegue garantir a produção, né? O CSTR tem essa vantagem, ele mantém agitado, mantém aquecido, então você vai manter a produção, porque é uma questão de comida, atividade, né? Então, sim, elas precisam de comida para se reproduzir e para produzir o gás. Se não tem a comida ou não tem as condições de temperatura em que elas trabalham, elas não vão produzir menos, né? Então, no período que a gente chama de starvation, né? Que é tipo fome, pela redução da atividade delas. Então, tem invernos que são mais rigorosos e invernos que são menos rigorosos. Quando o bio é bem grande, o impacto é menor, porque troca de calor demora mais, né, para acontecer. Então, dá um sol e ele consegue voltar. Se o bio é pequeno, impacta bastante o período. Se não tem aquecimento. Né? Aí tem algumas propriedades aqui da região que mesmo no VLC botaram uma serpentina na lateral para manter a temperatura, né? Porque aí eles utilizam como aquecimento os aviários ou para as instalações, né? E aí eles precisam do gás. E aí isso também é uma tendência, né, da evolução que a gente está tendo. Bem como tem propriedades aqui que já implementaram o CSTR de cara, né? Só que ele tem um custo maior de implemento. Como a Maia comentou. Uma das coisas que a gente via muito era essa frustração em relação, né? Porque o biodigestor, ele precisa ficar sendo acompanhado. Então, ele precisa desse acompanhamento para entender o que está faltando, o que está sobrando, para
fazer essa visão para suplementar ele, né? Então, ele não é colocar lá e deixar. Tem que ter todo o acompanhamento dele para entender como que o processo está funcionando. Para que ele gere frutos de volta. Só mais então, uma pontuação ali sobre o cálculo do volume de dejetos. Eu não sei como que vocês vão estimar, mas tem períodos que o confinamento está bem cheio, né? Então, talvez o confinamento cheio seria o mínimo, né? Porque eu pergunto, se fizer menor, aí depois enche o confinamento, aí vão ter problema, né? E outra possibilidade a gente seria coletar lá na bovinos de leite, né? Quando os animais vêm para a sala de geralmente é a hora que eles mais defecam, né? Tem algum volume ali, os animais, mas todos os dias vai ter algum volume. Né? Na sala de espera também, daí a gente coletaria mais sólido ali. É mais sólido, mas ele vai bem. Ele vai bem no leite. Não digo para coletar. Essa logística aí que nós vamos ter que entender Vai como nós vamos fazer, né? gente. Eu até falei pro FDG, tem você tem que ser lá no pasto catando, juntando para voltar para dentro do... Aí não dá, né? Não tem como, eles não têm nem coisa de trabalho, nem logística para conseguir fazer. Então, esses dados aí da oscilação, né? Porque como são as pesquisas que estão acontecendo, às vezes vem do animal, volta, essa informação é importante para a gente conseguir prever, trabalhar com, além da vazão ali, a vazão máxima, né? Então, qual é o máximo que a gente pode ter para a gente conseguir ter um pulmão ali E aí, talvez valha a gente pensar num tanque de equalização anterior. Eu acho que não vale a pena, pela realidade ali que a gente tem. Acho que o Vilo consegue aguentar. Mas se flutua, se vocês falarem para nós, olha, vai de 200 cabeças a 20, aí talvez eu vou falar, não, aí talvez eu não tenha um tanquezinho, um pulmão anterior. Mas eu não sei qual é essa diferença, tipo, qual a máxima de animal que a gente já chegou a ter? Por exemplo, agora, confinado, vamos dizer que seja 30, 32 animais, daí essa semana agora vamos para 0 confinado. Tá. Depende, nosso número pequeno, mas às Eles vezes... vão para paz. E daí talvez daqui uns 90 dias, daí volta a encher de novo. Então tem esse período. No leite é diário, aquele pequeno volume que daí para coletar, né? Suínos, a gente tem poucos animais também. Então, dá para coletar também, mas tem que acumular mais. Mas assim, só para ter uma base de Lá nas animais, de suínos volume... tem as calhas. Tem, né? Então, tem mais certeza. Dá para coletar direto, dá. Todos os dejetos, eles conseguem ser feitos a monodigestão deles, né? Eu só trouxe a codigestão como um fator mais interessante para agregar valor também. E também porque para a gente aqui, como o nosso volume não é muito grande, a codigestão também é um fator que ajuda. Mas se tiver que ocorrer a monodigestão, ela também acontece. E só para também de curiosidade, no confinamento de resíduo tem bastante silagem, né? Para pensar na peneira, ali, na separação. Acho que ração é normal, de galinha e de suínos é bem normal, né? Mas a silagem que vai dar um volume de sólido diferente, né? Para fazer, não atrapalhar o biodigestor. Nossa, silagem de ouro. Silagem. Fomos premiados nas estudos. Agora está na pressão para não te silagem de super qualidade para dentro do biodigestor. E última dúvida, Maia, esses parâmetros de análise que você colocou, você já pegou no que já se tem estabelecido ao se trabalhar com biogestores, ou tem alguns parâmetros que vocês selecionaram de novo, assim, diferente para trabalhar? Não, eu fui atrás do que já se tem na literatura. Inclusive, tem uma referência grande, que é o Kunz, que foi orientador da Marina, que ele trabalha na Embrapa, então ele tem uma metodologia bem definida, assim, em relação aos biodigestores. Então, eu acredito que no meu trabalho a gente vai mais usar o que a literatura já tem para poder adequar as características que a gente tem aqui dentro da fazenda, para que daí sim, futuramente, outros alunos possam utilizar essa estrutura para
variar parâmetros e concentrações e estudar utilizar esse equipamento para fazer outros estudos, né? Da minha parte, estou satisfeito. Parabéns. Obrigado, Nayara. Passa logo. Obrigada, Jeff. Obrigada pelas contribuições. Acho que essa integração ela vai ser bem importante para o desenvolvimento do trabalho da Maiara, principalmente nesses aspectos que tu perguntou, né? Então, algum médico veterinário, por exemplo, começou a administração de algum antibiótico que é muito forte e que, né, em todos os animais, sei lá, teve um surto de alguma coisa. Isso provavelmente interferiria no biodigestor, né? Porque são micro-organismos que estão ali também, que podem inviabilizar o tratamento. A nutrição, né? Esse contato aí vai ser constante para a gente ir entendendo, vai ver alguma mudança. E aí, mudou alguma coisa? Sempre eu lembro agora do doce de leite da Silviane, né? Às vezes fica mais claro, às vezes fica, de repente ela está fazendo a mesma coisa, tudo e fica doce de leite tipo, maior do que a cor do argentino. É porque os bichos comem aveia, já. Estou me vendo de aprender. Então, isso tem interferência, né? Muda, mas são questões aí pequenas que a gente consegue ir ajustando, né? Vamos ver se a gente chega numa receitinha de bolo, né, Marta, para tentar pegar a maior parte desses efluentes, que daí também evita esse gerenciamento disseminado em cada uma das UNEPs e consegue concentrar aqui e deixar uma coisa legal, sabe? Um modelo demonstrativo mesmo. Então, obrigada pelas contribuições. E aí já passo a palavra agradecendo pela presença também ao professor Laércio. Obrigado, bom dia. Satisfação estar aqui, né? Acho que compartilhar também a lógica de recursos, né? Marina estava pensando aqui como é saudável para a instituição ter esse tipo de TCC, sabe? Raramente a gente vê isso, né? Porque a gente está lá com TCC, estou estudando dose de nitrogênio, estudando o efeito da cama de aviária na produtividade, no pH do solo. Você tem um foco definido no TCC para desenvolver um processo de tratamento, né? Porque a gente sabe que existe muito conhecimento em si hoje da digestão, né? Eu acho que o tipo de equipamento, né? Você fundamentou muito bem no seu TCC, tem conhecimento que transparece isso, né? Essa lógica de estudo que você já vem adquirindo, né? No curso aí. Mas desenvolver, né? Exemplo, o Biomed, né? O que estão desenvolvendo lá, para depois colocar e aí aplicar. Eu acho que é uma lógica diferente do TCC, que às vezes a gente pensa muito naquele projeto de pesquisa lá, tá? O ideal é um projeto que teoricamente gera pesquisa, né? Mas aplicado, né? Que vai trazer a possibilidade do aluno depois aprender. Também o que acontece ali, né? Então, uma característica do TCC é diferente, porque ele está acostumado, né? Foi um desafio no começo, para me entender também. Importante, né? Para depois se aprender. Sim, mas foi bem legal o processo de construção, essa troca também, entender coisas que também não eram da minha área, né? Então, eu entendia muito da parte biológica e tal, mas precisei entender sobre os animais, precisei entender outras áreas que não estavam no meu conhecimento. Isso é bom para o nosso aluno, né? Que não fica só preso no desenvolvimento experimental ali, mas você amplia o leque do entendimento dos processos, né? Não, eu falei isso para as meninas, elas estão fazendo a disciplina esse semestre de tratamento de águas residuais da bioprocessos, né? Vocês lembram qual era a primeira premissa, né? De quando a gente vai pensar numa ideia? Conhecer o processo de produção, né? Daí elas estão trabalhando agora uma com a cervejaria, né? E outra com a laticínio. Aí também tu deve conhecer o processo de produção, tem que saber o que acontece ali, até para você identificar se tem alguma unidade geradora que não vai poder entrar lá dentro do sistema. Claro que a nossa realidade, talvez ela vai puxar uma realidade diferente de produtores, né? Então, acho que talvez é importante, nem o Jacques comentou, a maioria não foi, mas anotar, talvez, no TCC, essa caracterização do sistema. Isso é muito importante para o TCC2, depois você deixar bem claro lá, o animal recebe silagem, recebe um nível de suplementação, porque hoje no Brasil mudou bastante, né? Os seus sistemas de produção, desde a própria água de corte, né? A gente não vê mais aquela cama cheia de maravilha, já é um produto que está ali às vezes há 3 anos, 4 anos, né?
e é um resíduo rico em NPK, Sim. cálcio, magnésio e enxofre, né? Também, eu como sou de fertilidade, a gente vê hoje muito no NPK, né? Teve um slide que colocou só N e fósforo. Do nosso conhecimento é isso aí, né? São esses três principais, mas tem o cálcio, um monte de... O potássio, o bicarbonato é riquíssimo em potássio também hoje. Mas mais cálcio ainda hoje. Tem mais na carboidrato, é cálcio, né? Você usa muita cal, a cal líqua, né? Então, essa amplitude dos nutrientes que os produtores podem reutilizar, também eu acho importante, né, caracterizar. Porque no Brasil hoje os sistemas confinados, grandes, muitas vezes é a campo, né? É um ambiente lá e não tem como coletar, às vezes, esse resíduo, né? E ali tem uma emissão absurda, né? De gases, aí, envolvem outros, talvez, N2O, que são gases problemáticos, né, para o sistema, né? Eu não consigo enxergar a possibilidade de coletar e tratar isso, sabe? No ambiente. Não tem como. Agora, a gente trabalha muito com ciclagem de nutrientes, assim. Você teria uma comparação, assim, nessas suas leituras, por exemplo, o que se emite de gases, se o animal foi lá defecou aqui, e se fosse tratar isso Direto da natureza. Fazer, né? A natureza faz o processo. É algo natural, né? A gente só intensifica, né? Tanto os gases, né, que os bovinos soltam, quanto os dejetos que ficam ali a campo, não tem muito o que fazer. Mas as emissões de metano e óxido nitroso a campo são menores do que em sistemas confinados. Então, os animais que são tratados a pasto, eles não representam de forma tão significativa quando a gente está falando de dejeto. Em caso de fermentação entérica, daí é outra emissão, mas a pasto, a emissão é menor do que quando a gente tem os animais no confinamento, porque você concentra e também por conta do processo, porque a pasto acaba tendo um processo aeróbio de degradação do dejeto, daí ele não emite metano como resultado. Agora, confinado, acaba sendo um processo anaeróbio e você concentra um volume muito maior no espaço pequeno. Então, a pasto não é uma preocupação tão grande se tratando do dejeto. Que daí, geralmente, quando tem esse confinamento, eles fazem a raspagem e daí vão para fossas ou esterqueiras, né? E daí, como tem um grande volume concentrado em um espaço, e acaba tendo essa digestão anaeróbia, e, como eu falei, eles ali acabam indo de forma descontrolada para a atmosfera. Então, aí é onde acaba tendo a maior poluição. Quando a gente tem essa pontualidade de usar pasto, que é isso que aí eu falo que tem contato direto com oxigênio, porque aí acaba, né, defeca ali, é um tantinho, vai trocando e tal. Essa degradação que tem a presença do oxigênio, ela não produz gás. Ela produz CO2 e água, né? E aí, claro, lá dentro acaba dando uma fermentadinha. Quando você junta isso, aí você começa a ter essa emissão de gás, né? Eu sempre brinco, né? Mas se a gente pegar esse monte de dejeto ali, colocar dentro de um baldinho, fechar com uma sacola, vai dar em cima, mas a gente vai chegar aqui. Não, as amostras que eu peguei do Jefferson, os falcons eles começaram a estourar, assim, de tirar uma parte, porque ele forma muito gás. E aí você tem que apertar para baixo, aí você estoura muito. Não. Deixa um volume útil. Eu aprendi na prática. Aí você dá uma apertada no falcon e fecha. Que aí quando ele expandir, que o gás vai produzir, ele vai inflar, vai abrir na caixinha. O dessecador também eu sofri, eu puxava a tampa do dessecador, não abria. Porque produz gás mesmo, né? Mas qual a qualidade desse gás que está produzindo? Né? Que é isso que a Mar falou, tem o biogás 5.000 agora que está lá no conceito, só em março. 23 mil reais. Jesus. Teve que trocar umas sondas dele e tal. Essas coisas que a gente quase chora em cinco língua diferente. Né? E aí a gente consegue ir avaliando como é que está a qualidade do gás, que o nosso gás de interesse é alto. Para depois a gente avaliar aqui o que vai fazer, né? Se ele se queima, que é didático também trazer o pessoal aqui, ligar, comprando um mensal, pelo menos converter em CO2, né? Ou se a gente pensa mais para frente em usar como GLP, né?
gás de cozinha e tal. Didaticamente, né? Botar um fogãozinho lá do lado, sabe? Dá pra pensar. É literalmente transformar um problema em dinheiro, vamos dizer assim, né? Que você valoriza esse dejeto. Outra questão, assim, como você pensa essa lógica do digestato, né? Que é um resíduo praticamente líquido, né? Sólido, quanto menos melhor, né? Você fala em separar. Mas as propriedades hoje, quando geram resíduo líquido, não há uma dificuldade de comercialização disso. Então, a gente vê muito uso na própria propriedade. Sim. Como você enxerga isso? Ele concentra mais, o produtor está gerando ou está tendo um problema também com isso? Qual solução você daria? O digestato, o maior problema dele é porque a gente não consegue fazer a caracterização dele, né? Então, a gente, como produto, a gente não consegue definir os parâmetros. Então, aquela cartela, ele tem tanto de tal coisa, porque, como eu falei, ela varia muito de acordo com a alimentação do animal, com o sistema produtivo. Então, tem muita variação na concentração final de elementos dentro desse digestato. Por isso que a comercialização dele é tão complicada. Sim, sim. Mas eu acho que o foco central dos biodigestores é esse ciclo fechado. Então, fazer essa geração de energia para ser usada na própria propriedade, fazer o digestato para que ele possa ser aproveitado na própria propriedade. Então, eu acho que ele tem que ser vendido mais com essa ideia do que para comercialização. A gente tem uma propriedade que fica em Salgado Filho, que se chama Copenade, que é uma cooperativa em que eles juntam... Então, que o Erasmo foi. Eles juntam dejetos de várias outras propriedades. Então, eles compram um dejeto de outras propriedades para usar no biodigestor deles e gerar energia. E daí eles vendem a energia que eles produzem. Então, eles conseguem fazer esse tipo de venda. Porém, uma das coisas que a gente mais ouvia era em relação a isso. Que, porque eu quero vender o biofertilizante, mas eu não consigo. É bem complicado. Mas a eficiência dele é super comprovada. Várias vezes eu ouvia, não, porque minha mulher coloca lá nas plantas dela e é maravilhoso. Eu concordo contigo, é que a gente vê muitas propriedades, por exemplo, consumindo, né? Usando sempre na mesma área, que já é um problema que satura aquela área ali também, né? Mas sair da propriedade é difícil, né? O produto comercial não dá, eu tenho aquela lógica do produtor trocar, mas o produtor nem quer, às vezes, um resíduo líquido, porque o volume de transporte é muito grande, né? Está ficando caro, já na lavoura, compacta solo, assim por diante. Então a gente vê assim, claro, é que geralmente quem trabalha com confinamento tem a demanda por alimento conservado. Esse alimento conservado extrai uma quantidade absurda de nutrientes da lavoura. Diferente de uma pastagem, né? A ciclagem de nutrientes não fica lá praticamente nutrientes. Agora, quando tu faz a silagem, faz o feno para dar para o animal que está confinado, está tirando a carga de nutrientes muito grande lá. Sim. É pensar nesse ciclo, né? Isso é uma questão prática, né? Que a gente pensa para usar na propriedade. Sim. A gente vai em propriedades que o cara produzia feno com resíduo e vendia o feno, né? Não tinha nem animais na propriedade. Só ele reaproveitava uma forma de transformar aquilo em biomassa, com NPK, cálcio mineral, tudo para a produção de biomassa e vendia o feno. Uma ideia inteligente do cara que não causava problema e gerava dinheiro. Ainda não tinha animal para alimentar, mas ele tinha o produto. Tá? Dentro dessas lógicas, assim, tu pensa em fazer algo de parte econômica, não? Não. A minha ideia é mais... Para nós aqui não seria viável agora. Sim. Seria mais fazer esse projeto para agregar valor aqui à faculdade, né? E talvez desenvolver um mestrado mais para frente, aí sim aplicando o estudo com o biodigestor, então testando composições, daí levar todo esse estudo um pouco mais para frente, né? Aí colocar na prática, de fato. E essa questão da legislação, para todo resíduo precisaria desse processo, desde aves, suínos. Nós temos diferentes legislações ambientais vigentes, né? Essa, acho que a Maia não vai conseguir responder, né? A nível federal, e aqui o Paraná tem algumas restrições específicas, né? A compostagem funciona bem para a cama de aves, mas nós temos
um biodigestor que a gente chama de dry digestion, que é tipo digestão a seco. Do 3G, eles implementaram esse, inclusive. Que ele tem uma fase que é sólida e tem uma fase que é líquida, para tentar extrair todo o carbono e converter em biogás. Mas a legislação ambiental, ela coloca padrões de lançamento. E aí, se você tem um efluente que é líquido, tem duas, na verdade, 357, 430, que se complementam. E se isso é sólido, aí o mapa tem várias restrições para pasto, assim, que eu também não conheço muito, não sei se tu sabe quais são. Eu sei que o mapa e aí tem a geralzona, tem uma aqui do estado do Paraná que diz que o efluente, se colocado em esterqueira, ele tem que ficar pelo menos 60 dias para estabilização. Que aí inviabilizou muito a propriedade rural, por isso eles começaram, porque você tem que ter uma lagoa gigante, então você pega uma unidade aí que tem, sei lá, né, 1 matrizes funcionando carne, não tem como você armazenar aquilo por 60 dias para conseguir começar a usar, né, no solo. E o que vem acontecendo é que o volume, principalmente para nós aqui no Sudoeste, ele é muito grande e aí ele não tem mais área para a capacidade de solo plano, por exemplo, absorver essa quantidade enorme de nutrientes. E aí, quando não tem, precisa dar um jeito. Então, aí vai fazer o quê? Né? Aí começa a pensar em tecnologias de tratar para você conseguir lançar isso no corpo receptor ou reaproveitar a água. Então, eu tenho visto bastante, assim. Indústria é uma premissa, né? Tem que ter. A indústria, as duas conamas, não tem o que fazer. Eles ou lançam na rede de esgoto, se é pequeno empreendimento, e se é grande, é responsável de eles trabalham com reuso, né? Para limpar as instalações, vaso sanitário, etc. E propriedade, aí trabalha nessas duas vertentes, mas a gente já acompanha a propriedade fechando aqui, né? O cara ali que é grandão de Itapejara, ele tinha 500 matrizes de suíno. E aí fechou porque aí o que aconteceu? Ele abria as calhas juntas de todas as instalações e ele tinha 3 lagoinhas, assim, né? Tinha tipo 1,5 metro, 2 metros de distância uma da outra. E para baixo da propriedade dele tinha o vizinho que plantava milho. E aí, quando ele abriu as calhas, a primeira estourou a segunda, estourou a terceira e fez um rio. E queimou o milho do vizinho inteiro. Né? E aí veio o IAT e tal, e aí colocaram a multa, R$300 mil. Ele entrou com um recurso para ter que pagar o vizinho, indenizar o vizinho e tal. Ele entrou com um recurso para usar o valor da multa, né? Implementar um sistema de tratamento. Aí nós até fizemos, né? Um sisteminha de tratamento para ele implementar e tal. E aí ele falou, não, eu vou fechar e vou manter, daí ele tem a autoridade do cruzeiro e tal. Levou os animais para lá, fechou ali, porque não quis gastar com o tratamento. Me convém um problema econômico, não é bem pensado, né? Com problema de atividade. Não, e é difícil, né, gente? Vamos ser bem sinceros aqui, trabalhar com cocô, os caras não querem pagar para ter um gasto para isso, entende? Então, por isso que o biogás acabou saindo assim, está sendo, né, como era mostrou aí no último panorama, bem utilizado, porque pelo menos você tem ou compensação energética, ou como gás térmico, mecânico, pelo menos você consegue ter um payback aí, né, interessante. Seria legal fazer análise econômica na luta, para não ter sido da Maia. É algo que a gente pode pensar por aí. Parabéns pelo trabalho, Obrigada. participação. Tem outras coisas ali. Muito bom, muito bom mesmo. Bem escrito. Aí, por favor, vocês passem o documento para a Maia, então, para a gente fazer esses ajustes aí. Obrigada, Laércio. Obrigada, Jeff, pelas excelentes contribuições, que a gente tem bastante a avançar aí. Às vezes, os nossos orientandos nos dão um susto, né? A mais se inscreveu no TCC1. Depois eu falei, meu Deus, socorro, tá, então vamos, agora vai. E no fim tudo dá certo, né? Mas foi um desespero aí nesse final de ano. Mas chegamos nesse momento aqui com um trabalho muito bonito. Queria te parabenizar
pelo desafio de sair da zona de conforto, né? Como a gente comentou, o objetivo de trabalho da Maia era agora ela vai levar os dois em paralelo, o IC junto com essa nova ideia, né? E que é pesquisa aplicada também, né? Que é o que a gente gosta de fazer e que a gente consegue ver as mudanças de fato acontecendo. Então, tenho plena confiança que seu trabalho vai trazer uma transformação aqui para a universidade e uma contribuição muito grande com essa preocupação que a gente sempre fala, né? A importância da gente olhar para o ciclo de vida de todos esses produtos e processos, né? Da forma que a gente faz. Como disciplina de TCC1, meus caros, é uma unidade curricular, a gente precisa dar uma nota, então eu peço que gentilmente vocês me mandem via WhatsApp mesmo aí, uma nota que vocês considerem plausível para o trabalho, porque aí a professora precisa ou aprovar ou não esses pouquinhos, né? Esperamos que dê tudo certo. Aí vocês podem me mandar, façam a média das duas notas para enviar para a professora Flávia e comunicar eles também. Agradeço muitíssimo a participação e gostaria de... Meu Deus, será que eu caí aqui? Eu ia ver aquela hora. E eu nem olhei o celular. Não, aqui, ó. Não, tá por aí. No caso. Será que tá? Tu tá online, Maia? Tô aqui. A Ana tá aí? Tá aqui. Então, eu queria passar a palavra para a co-orientadora da Maia, que é a Ana mesmo. Já não foi? Não sei o que aconteceu com o meu computador. Pagou tudo, não sei se morreu, tá vendo? Oi, amiga! Oi, acho que tu desconectou mesmo. Quando que eu caí? Faz tempo? Foi agora? Não, agora. Tá com blur. Eu acho que acabou a bateria. Tá mentindo? Não faço pergunta. Enfim, assim dá pra ver. Vou levar para conectar ali. Ana, por favor, palavra com você. Bom dia a todos novamente. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a Mai pelo convite para a coorientação. Ainda sou novata nas coorientações por aqui, mas eu acho que eu consegui contribuir um pouco com o trabalho da Mai. Foi muito bom orientá-la, acho que a gente conseguiu desenvolver um trabalho bem legal e acho que é uma proposta bem interessante para ser aplicada aí no campus, e em especial porque vai ser a base para outros projetos também. Seguimos com o TCC2, acredito que eu estarei por aí também, pretendo, presencialmente na próxima. E eu acho que é isso, gostaria de parabenizar mais uma vez a Mai pela resiliência, principalmente pelo tempo que tu tinha e pelo trabalho que você desenvolveu. Aninha, muito obrigada. A gente estava na defesa do Alan aqui antes, que a Elo é co-orientadora também. Eu expliquei para o pessoal que a gente trabalha dentro desse grupo de pesquisa, né? Com os ICs, com os mestrandos, com os doutorandos, e a bagagem que vocês têm contribui muito. Eu acho que essa verticalização que a gente busca, né, Alex, para conseguirmos avançar. Obrigada por ter aceito esse convite. Eu tenho certeza que a Mai estava muito bem assessorada e confio muito no seu trabalho. E te espero aqui dia 19, né, que temos confraternização, mas também no TCC2 ao longo dessa construção, e tenho certeza que vai ficar um trabalho bem legal. Obrigada pelo seu tempo, eu sei que está tudo bem corrido aí na Embrapa, mas também está dando tudo certo. Se cuidem por aí e um beijão, tá? Estamos aqui. Obrigada, eu que agradeço, inclusive já estou plantando a sementinha na Mai para ela vir para cá também. Olha aí, ó. Agora já é mais uma que vai estar lá. Mas vai continuar a minha, tá? Esse é o pré-requisito, esse é o combinado. Que bom, bacana, Ana. Gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigada de novo, especialmente o Laércio e o Jeff. Vamos em frente e a gente vai acomodar vocês bastante ainda. A habilidade desse trabalho. Foi a pessoa toda vez da monada. Desculpa incomodar. Não, pode ir mandando, né, Maia? Tchau, gente. Tchau.
Tchau, tchau. Beijo. Ótima sexta, cuidem-se. Nosso seminário